Meus pais disseram ao meu irmão que ele poderia levar minha casa, e eu poderia apenas morar no campista no quintal, porque eu sou solteira e ele tem uma esposa e filhos. Vou avisar a todos aqui que isso vai ser muito longo. Tanto tempo que estou dividindo em 2 posts incluindo um TLDR para cada um. Eu também realmente não importo com quem acredita nisso. É tão louco que eu não culpo ninguém que chama ABS. Não vou discutir sobre isso. Mas isso aconteceu comigo. Eu também realmente não importo se alguém da minha família vê isso. Não vou enfeitar nada. Mas também não vou revelar nenhum detalhe que indique quem eu sou que ainda não me conheça. Eu sou um homem solteiro em meus 30 e poucos anos. Eu tenho um irmão que tem 29 anos, e ele já tem 4 filhos agora. Ele teve o primeiro aos 22 anos, e o segundo veio 1 ano depois. Depois, o terceiro 2 anos depois disso. E o quarto é o mais recente, nascido há alguns meses. Sua esposa, minha cunhada, e eu não nos damos bem, pois ela sempre gosta de tentar obter uma ascensão de mim agindo superior. Então se transforma em uma rainha do drama extremamente autovitimizante se eu retaliar contra ela de alguma forma. Ela pode chorar em um instante e pode fazer um show extremamente convincente para obter a simpatia de praticamente qualquer um. Meus pais e meu irmão absolutamente a adoram, mesmo sabendo exatamente como ela realmente é e simplesmente não se importam. Ela é muito bonita, eu vou dar isso a ela. Mas ela é tão horrível que eu nunca poderia ser atraído por ela. Ela também se recusa a conseguir qualquer tipo de emprego, mesmo que ela tenha um diploma universitário e minha mãe de bom grado ajude com as crianças o dia todo. Então, suas finanças dependem inteiramente do meu irmão. Isso também significa que eles não podem se dar ao luxo de morar em nenhum lugar além da casa dos meus pais. E a privacidade é um pouco problemática com todos eles sob o mesmo teto em uma casa de 3 quartos que foi construída nos anos 60. Meu irmão mais novo também era o favorito óbvio. Temos 3 anos de diferença de idade, mas ele desenvolveu um complexo de superioridade porque eu fui mal punido se eu retaliasse contra suas palhaçadas de alguma forma naquela época. Era óbvio que meus pais se importavam muito mais com ele, porque ele recebia a maior parte de tudo, a menos que as pessoas o chamassem para isso. O que aconteceu um pouco por outros membros da família. É por isso que meus pais nos embalaram e nos moveram a cerca de 150 milhas de distância deles, então eles geralmente só nos viriam em feriados, já que era uma viagem de 3 horas. Meu irmão ficou fisicamente abusivo comigo em várias ocasiões, flertou implacavelmente com minha primeira namorada a ponto de ela terminar comigo e riu de qualquer infortúnio que eu tivesse. E meus pais apenas me disseram para chupá-lo sempre que eu estivesse chateado com isso. Eu só recebia tratamento igual quando meus pais queriam manter as aparências. Admito que era bastante engraçado ver os olhares em seus rostos sempre que eles tinham que me tratar igual ao meu irmão em aniversários e Natal, porque outras pessoas estavam presentes. Tínhamos parentes que eram muito intrometidos e adoravam fofocar o drama. Então, meus pais fizeram o possível para esconder o que realmente estava acontecendo e ameaçaram levar todas as minhas coisas se eu não mantivesse minha boca fechada. Se alguma coisa, isso só fez meus pais comemorarem mais quando eu completei 18 anos e me mudei porque isso significava que eles não precisavam mais me sustentar. Eu ainda nem tinha terminado o ensino médio quando me mudei. Mas o surf de sofá era muito melhor do que viver com eles. Eu estava com pouco contato desde que saí de casa. Eles nem sequer apareceram para minha formatura do ensino médio. Mas eu realmente não me importava. A partir desse ponto, eu normalmente só via meus pais e meu irmão em feriados como o resto da família. O início da pandemia de 2020 não foi gentil comigo. Perdi meu emprego e não pude renovar o contrato do meu condomínio porque meu colega de quarto também perdeu o emprego e nenhum de nós podia pagar o lugar com dinheiro de desemprego. Era um condomínio alugado de 2 quartos que eu realmente amava. Quando o contrato de aluguel estava terminando, meu colega de quarto saiu mais cedo para voltar a morar com parentes, e eu tive que vender quase todas as minhas coisas, porque em breve ficaria desabrigado se não reduzisse o tamanho ao extremo. Eu realmente não deveria ter alugado um lugar que era tão caro. Mas eu gostava de viver a vida alta. Até que a vida não foi gentil comigo. E eu percebi que eu deveria estar morando em algum lugar muito mais barato para que eu pudesse ter economizado mais dinheiro para recorrer. Mas eu tinha um plano. Eu possuo um caminhão simplesmente pelo fato de que eu sempre amei caminhões, então eu encontrei um campista de $1000 em boa forma e eu coloquei no meu caminhão apenas para que eu pudesse viver dele por um tempo.
Era para ser temporário, mas acabei vivendo fora disso por muito mais tempo do que eu jamais pensei. Eu originalmente esperava poder viver fora do acampamento na casa dos meus pais, onde meu irmão e sua família ainda residem também. Mas quando pedi aos meus pais que me deixassem ficar por um tempo, eles me disseram que tinham uma casa cheia e não me queriam lá. Além disso, não tínhamos nos dado exatamente bem na última década. Eles disseram que só concordariam em me deixar estacionar meu campista lá se eu pagasse basicamente o que custaria para alugar um apartamento na minha área. Isso foi demais apenas para estacionar meu campista. Eu estava desempregado e tentando economizar o máximo possível do meu dinheiro de desemprego até encontrar um novo emprego. Eu posso muito bem estar morando em um apartamento com o preço do aluguel que eles estavam pedindo. Meus pais chamaram meu campista de uma dor de cabeça e me disseram para fazer uma caminhada, já que não conseguíamos chegar a um acordo. E a cunhada achou absolutamente hilário eu ter que viver em um campista. Meu irmão se juntou a ela apontando e zombando de mim enquanto me chamava de sem-teto. Estacionei meu caminhão campista no estacionamento de uma loja para dormir na primeira noite em que não tinha para onde ir. Eu me senti com medo de que alguém pudesse tentar invadir. Basta dizer que eu não dormi bem naquela noite. Não havia nenhum outro lugar onde eu pudesse ir, pois qualquer outro parente que possuía casas estava bastante longe, e todos os meus amigos eram todos pessoas de apartamento. E eu estava muito apegado à minha área também. Então eu não queria simplesmente sair. Eu também tinha mandado minha correspondência encaminhada para o apartamento de um amigo. Era a única maneira que eu ainda poderia receber o meu e-mail mais. Encontrar um lugar estável para estacionar foi muito difícil. Fui procurar em volta para tentar encontrar um emprego semelhante ao meu antigo. Foram necessários meses vivendo a vida de campista nômade. Nesse tempo, eu tive que lidar com muita coisa. Tudo, desde mendigos e viciados em drogas, até pessoas exigindo que eu saia porque meu campista era uma ofensa. A certa altura, alguém que me disse para me mudar alegou estar com um HOA. Eu nem estava estacionado em uma rua com casas. E quando eu questionei o que é HOA, eles ficaram incrivelmente beligerantes e me ameaçaram. Eu mudei meu campista de qualquer maneira apenas para evitar o problema. A fim de ter um fornecimento constante de eletricidade, aprendi a usar um cabo de extensão longo para conectar em qualquer lugar que eu pudesse para recarregar minhas baterias de campista. Isso significava esgueirar-se e conectá-lo a uma tomada externa de um prédio aleatório enquanto estacionado em uma rua. Eu sei que isso é uma coisa ruim de se fazer. Mas eu tinha que manter minhas baterias carregadas para que minha geladeira ficasse fria. Eu tinha um pequeno banco de energia solar para recarregar meu telefone. Mas eu não tinha nada como um gerador. E os geradores são barulhentos e exigem combustível de qualquer maneira. Então eu fiz o que eu tinha que fazer. Depois de meses vivendo assim, finalmente consegui um novo emprego. Tive que me mudar para a cidade vizinha para encontrar um emprego que não envolvesse varejo. Trabalhei no varejo enquanto estava na faculdade e prometi a mim mesmo que nunca mais. Embora eu estivesse quase pronto para quebrar essa promessa. Eu ainda estava recebendo dinheiro do desemprego. Mas eu não tinha um lugar estável para morar enquanto recebia. E eu não queria ficar desempregado quando acabasse. Além disso, eu estava entediado fora da minha mente. Eu tinha pouco mais a fazer além de ler, assistir a filmes em um pequeno DVD player portátil, usar meu telefone ou laptop e anotar onde eu poderia estacionar e quais banheiros públicos locais eu poderia usar. Eu meio que invejo que os japoneses tenham casas de banho públicas. Poderíamos realmente usar coisas assim aqui. Quando finalmente consegui um novo emprego, eu praticamente morava no lote dos fundos do prédio ao lado do armazém em antigas vagas de estacionamento de funcionários. Literalmente ninguém mais parecia se incomodar em usar, porque eles estavam tão longe na parte de trás que a área estava no limite esquecida. Meu chefe dono da empresa realmente gostou desse arranjo porque eu estava voluntariamente disponível para fazer qualquer turno que eu pudesse obter, desde que eu tivesse sono suficiente. Ele até me deixou tirar o campista do meu caminhão e montá-lo em um dos espaços para que eu pudesse dirigir sem ele. Não sei exatamente se isso era legal, mas ninguém nos incomodou com isso. Durante todo o tempo em que vivi lá, não tive que lidar com muitos invasores. Havia alguns, mas os seguranças os escoltaram para fora. Eu estava praticamente de plantão quase o tempo todo quando eles precisavam de mim, e estava trabalhando praticamente todos os dias da semana.
Meu chefe me deixou conectar meu campista ao prédio para obter energia e água, e eu paguei uma pequena quantia de aluguel trabalhando de graça aos domingos, quando ninguém mais estava no escritório, exceto o zelador e o guarda de segurança. Além disso, eu geralmente tinha que tomar banho no apartamento de um amigo, ou na minha academia local, já que o campista não tinha um chuveiro e apenas um banheiro portátil. E eu não queria preenchê-lo porque esvaziá-lo é uma tarefa desagradável. Então eu usei outros banheiros sempre que pude. Eu tinha uma chave para o armazém, e poderia entrar para usar o banheiro lá a qualquer hora. Eu estava até mesmo em uma base de primeiro nome com o guarda de segurança da noite. Desde então, ele se tornou um dos meus amigos mais próximos. O campista era fácil de aquecer no inverno com um pequeno aquecedor elétrico. Os verões não eram divertidos. O campista não tinha ar-condicionado, então eu tive que comprar um ar-condicionado portátil usado apenas para torná-lo suportável. Fiz muitas horas extras e aprendi algumas novas habilidades com outros funcionários. Eventualmente, no meio deste ano, consegui uma posição melhor na empresa como supervisor e comecei a ganhar um salário melhor do que o meu antigo emprego. Foi quando decidi que queria uma casa. O susto que eu tive ao perder meu condomínio me fez perceber que eu precisava de algo muito mais estável a longo prazo. Eu olhei em volta para algo perto do meu trabalho, e a apenas 2 quilômetros de distância encontrei uma casa fabricada de 3 quartos em uma pequena propriedade. Mas eu consegui obtê-lo por $10.000 a menos do que o preço pedido de alguma forma. Usei quase todas as minhas economias para um adiantamento e fui aprovado para um empréstimo imobiliário. Eu finalmente não precisava mais morar em um campista. Havia espaço suficiente para eu apoiar meu caminhão atrás da casa para tirar o campista para montá-lo no quintal. Então eu o coloquei lá como seu próprio pequeno edifício, caso eu queira usá-lo novamente. Quando eu estava totalmente instalado na casa, eu era burro o suficiente para me gabar disso no meu Facebook. Minha família viu o post, e é aí que essa merda realmente começa. Depois de algumas semanas, meus pais e meu irmão, juntamente com sua família, vieram visitá-los completamente sem aviso prévio para fazer um tour pela minha casa. Eu nem sequer lhes dei o meu endereço. Então, como eles descobriram onde eu moro, eu ainda não sei. Nenhum dos meus amigos se aproximou, e nenhum membro da família anterior me visitou antes disso. Então eu me pergunto se eles me perseguiram no trabalho e me seguiram para casa ou algo assim. Realmente não me surpreenderia. Uma vez que eu abri a porta, eles praticamente todos empurraram seu caminho como turistas indisciplinados. Então apenas começaram a se fazer em casa. Todos eles continuaram cutucando e a cunhada tinha esse sorriso assustador que ela estava repetidamente me piscando. E foi só mais tarde que descobri o porquê. E isso me deixou mais louco do que um touro em esteroides que acabou de ser picado por uma vespa. Meus pais estavam constantemente falando sobre como eu tenho tanto espaço extra agora. E é demais para alguém como eu, que não tem esposa ou filhos. Claro, agora não. Mas talvez algum dia. E meu irmão continuou comentando sobre como havia mais espaço do que a casa de nossos pais, e minha casa também estava mais perto do trabalho dele. Bandeiras vermelhas ao redor, eu sei. Eventualmente, meu irmão me pediu para falar em particular. Todos os outros de repente deixaram a sala e se amontoaram na varanda da frente. Foi isso que finalmente me fez perceber que eles haviam planejado algo. Meu irmão, vamos chamá-lo de Dan por uma questão de simplicidade, disse que a casa era demais para mim sozinho. E eu deveria deixá-lo morar com sua família porque sua esposa está grávida do filho número 4. E minha casa é muito mais próxima do trabalho dele. Ele ressaltou que eu já tenho o campista, então eu poderia apenas viver naquele lado de fora enquanto eles moram na casa principal. E eu gostaria de salientar que Dan nunca falou em oferecer aluguel. Lembre-se de que ele tem um bom trabalho. Ele também começou a falar sobre como haveria mudanças e até toques de recolher. E que eu não poderia simplesmente entrar a qualquer momento sem aviso prévio. Se não fosse meu irmão, eu pensaria que a pessoa com quem eu estava conversando tinha perdido a cabeça. Mas Dan perdeu suas bolinhas de gude há muito tempo graças a nossos pais tratando como se ele fosse o centro do mundo. Eu tentei falar, mas ele continuou falando sobre mim como se eu não tivesse voz no assunto. Não havia como no inferno eu alugar minha casa ou partes da minha casa para ele. Outras pessoas talvez, apenas para que eu possa pagar a hipoteca mais facilmente.
Mas certamente não ele, ou sua esposa desagradável. Eu já ouvi falar desse tipo exato de situação em vídeos online muitas vezes. E nunca pensei que realmente viveria isso porque achei tão ridículo. Mas meus pais, meu irmão e a cunhada se encaixam na conta de um bando de loucos narcisistas. Então eu peguei meu telefone e o configurei para começar a gravar. Depois é só segurar. Dan nem parecia se importar ou notar que eu tinha feito isso, e apenas sentou-se lá com os braços acenando enquanto falava sobre todas as razões pelas quais ele precisava da minha casa. Então passou de dizer isso para agir como se fosse um negócio feito e tentar estender a mão dele para apertar a minha. Foi quando eu finalmente mostrei minha espinha dorsal e disse inferno não. E eu disse alto o suficiente para que Dan tropeçasse para trás por um segundo. Eu raramente levantava minha voz para ele nesse nível, porque eu era punida por nossos pais sempre que o fazia. Mas esta era a minha casa, não a deles. Minha coluna pode ser tão brilhante quanto quiser aqui. Levantei-me e disse-lhe que a minha casa não estava em disputa. E agir como se eu o deixasse entrar só porque eles querem, não vai fazer isso acontecer. Eu comprei minha casa para mim, e não é minha culpa que ele continue tendo mais filhos e tenha que continuar morando com nossos pais porque ele não pode se dar ao luxo de se mudar. Dan chegou mais fisicamente perto de mim sem realmente me tocar e disse que eu não merecia casa, e ele precisava de um lugar melhor para sua família viver. Eu ri de volta na cara dele e disse que era uma besteira total, porque eu trabalhei duro para poder comprar minha casa. Claro que merecia. Dan começou a gritar que eu não tenho esposa ou filhos, e eu não preciso de todo o espaço. Então, eu posso muito bem dar a ele. Eu disse que não estou dando nada a ele. E ele nem se ofereceu para me pagar aluguel. Se eu o deixasse se mudar, eu ainda estaria cobrindo toda a hipoteca da minha própria casa sem sequer poder morar na minha própria casa. Então Dan me disse que ele não deveria ter que pagar aluguel porque sua família vem em primeiro lugar, e nossos pais disseram que eu ia fazer isso, e que eu vou. Eu gritei como se a palavra deles fosse lei ou algo assim. E disse a Dan que eles não tinham o direito ou o poder de dar minha casa a ele. Então, logo em seguida, meus pais e cunhada entraram de volta pela porta da frente e me cercaram para tentar me forçar a concordar. Houve muita luta. Mas, para resumir a partir deste ponto, ouvi a frase "só faça isso por Dan" muito mais vezes do que me lembro. Na luta, eu disse a eles que eles não têm voz na minha vida ou na minha casa. E para sair antes que eu chamasse a polícia. Cunhada gritou mais alto para mim sobre como ela estava grávida novamente, e eu não posso fazer isso com ela. Eu disse que não fiz nada com ela, ela apenas assumiu que poderia tirar de mim como se eu permitisse. Eu não tinha nenhuma obrigação para com ela ou sua família. Então eu a chamei de uma puta presa que nunca teve nenhum respeito por mim. Então eu não me importo com o que ela pensa ou quantos filhos ela tem. Não tenho nenhuma simpatia por ela. Ela não vai morar na minha casa. Bem, isso a deixou com raiva o suficiente para me atacar. Ela deu uma boa pancada no meu rosto e tentou fazer mais, mas meu irmão a segurou chutando e gritando. Ela continuou exigindo que ele a deixasse ir para que ela pudesse coçar meus olhos. O telefone que eu estava segurando gravou praticamente tudo. Então eu segurei e disse que iria chamar a polícia se eles não saíssem imediatamente. Meus pais disseram a Dan que estavam indo embora. Então minha mãe disse que eu tinha uma semana para cair em si. Eu disse a ela que não seria, e que não voltaria. Então eu disse à cunhada que meu telefone gravou tudo, e se ela tentar alguma coisa, eu vou apresentar acusações de agressão. Ela gritou comigo e depois saiu chorando alto com o rosto nas mãos. Minha mãe foi a última a sair pela porta e disse que era melhor eu fazer isso por Dan e cunhada. Eu respondi dizendo a ela que eu não serei. Parte 2 de pais tentando tomar minha casa para o meu irmão. Eles quebraram minhas fechaduras para morar enquanto eu não estava em casa. Como afirmei na primeira metade do meu post, muitos acharam isso inacreditável e longo. Sim, estou ciente de que já existem posts de som semelhantes online. Eu vi vários deles agora, mas não é como se esses cartazes tivessem um monopólio desse tipo de merda que acontece com eles. Se alguma coisa, estou surpreso que este site não tenha sido melhor armado contra esse tipo de coisa, uma vez que as pessoas com direito deveriam ter mais medo de sair daqui. Mas enfim, não culpo ninguém que chame de besteira. Eu também o faria se estivesse lendo isso. No entanto, lendo este meu primeiro post, você saberá o quão bagunçados meus pais são.
pois na minha vida eles foram a raiz de todo o mal que estragou meu irmão no idiota que ele é hoje. E nunca me deram uma razão real para isso. E eu meio que temo que não haja um. Algumas pessoas não conseguem explicar por que fazem escolhas como o favoritismo infantil. Portanto, é tudo o que eles podem fazer para tentar ficar ao lado da criança que apoiaram, que é exatamente o que meus pais tentaram fazer. E eu praticamente destruí suas vidas por isso, não no sentido jurídico, mas mais emocional. Depois que expulsei meus pais, irmão e cunhada por tentarem me forçar a entregar minha nova casa ao meu irmão, fui imediatamente às minhas mídias sociais e contei a história para toda a família. Ele se espalhou muito rápido, mas você não vai encontrá-lo agora porque tudo foi excluído há algum tempo e eu coloquei meu próprio perfil em privado. Eu postei sobre isso porque eu sabia que a primeira coisa que minha família faria quando chegasse em casa era tentar distorcer o evento para me tornar o vilão. E eu estava exatamente certo, mas eu tinha cerca de 1 hora para começar antes deles. E eu tinha evidências em vídeo para apoiar minha história sobre o que eles tinham feito. Não. Eu não pretendo mostrar o vídeo aqui, então não pergunte. Ser preventivo funcionou porque eu tenho um bom número de membros da família do meu lado imediatamente. Meus pais, meu irmão e a cunhada devem ter escrito seu próprio post, mas já era tarde demais. Então eles nem se deram ao trabalho de tentar mentir muito. Meus pais, Dan e cunhada tinham alguns macacos voadores apoiando-os, mas não muito mais. Muitos outros sabiam o quanto já tinham direito. Então, o que aconteceu foi algo que todos eles rapidamente entenderam e aceitaram. Havia uma pessoa em particular que me ligou. Eu não sei quem eles eram, mas eles reclamaram comigo que eu era um irmão horrível, e eu precisava abrir caminho para um verdadeiro homem de família. Acabei de terminar a chamada e bloqueei o número. Isso não se repetiu. A semana passou, e meus pais apareceram com Dan na minha varanda da frente, assim como disseram que fariam em seu ultimato anterior. Eles tocaram minha campainha como loucos e também bateram na porta até que eu finalmente atendi. Abri apenas uma rachadura, e eles tentaram enfiar o caminho novamente. Mas eu tinha instalado um par de correntes de trava que impediam isso, e até mesmo segurei meu corpo contra a porta para uma boa medida. Meu pai e meu irmão exigiram que eu os deixasse entrar, mas eu disse que estava gravando tudo na câmera e chamaria a polícia se eles tentassem forçar a entrada novamente. Minha mãe os acalmou e, em seguida, em seu tom doce e doentio, me perguntou se eu estava pronto para deixar meu irmão se mudar. Eu disse a ela e ao resto deles para fuder e nunca mais voltar. Minha mãe colocou as lágrimas de crocodilo e me perguntou por que eu não posso simplesmente fazer isso por Dan, porque ele é meu amado irmão. Eu ri depois disse sem rodeios que não o amo como irmão porque ele me tratou como merda por anos, e eles só o encorajaram a fazê-lo. Eles são pais terríveis, e ele é um irmão terrível. Então disse a eles para sair ou eu estaria chamando a polícia o mais rápido possível. Todos eles saíram surpreendentemente facilmente, além do choro alto da minha mãe e os outros me dando olhares sujos. Pode-se dizer que fazê-los sair foi suspeitosamente fácil. Achei que toda a bagunça tinha acabado, mas eu acho que eu deveria tê-los levado mais a sério, porque eles tinham outros planos estúpidos. Cheguei em casa mais tarde naquela semana, na sexta-feira à noite, para encontrar um caminhão de mudanças e a minivan do meu irmão estacionada na minha garagem. Era Dan e sua família lá movendo as coisas. Ele apenas acenou para mim com um sorriso de comer merda quando eu o vi. Fiquei furioso e disse a ele e ao resto de sua família para parar. Mas a cunhada presunçosamente me disse que, querendo ou não, eles estavam se mudando. E então, da maneira mais falsa, enquanto inclinava a cabeça e franzia os lábios, ela disse que estava tudo bem, porque minha mãe permitiu. E eu deveria sempre ouvir o que minha mãe me diz. Eu sentei de raiva apenas ouvindo aquelas palavras e olhando para seu rosto presunçoso de puta. Então me tranquei no meu caminhão para chamar a polícia imediatamente. Quando eles perceberam o que eu estava fazendo, a cunhada começou a bater na minha janela e gritar para eu parar. E que eu não posso fazer isso com ela porque ela e Dan precisam da casa. E ela gritou: "Por que você não pode simplesmente fazer isso por Dan?" Eu respondi com "Foda-se Dan, é a minha maldita casa não dele." Então ela ameaçou chavear a lateral do meu caminhão, a menos que eu parasse de chamar a polícia. Tudo que o operador do 911 ouviu graças à janela estar ligeiramente aberta. Eu disse à cunhada que se ela danificasse meu caminhão, eu a processaria. E ela era inteligente o suficiente para recuar. Quando a polícia chegou, Dan e a cunhada, juntamente com seus filhos, haviam se trancado em minha casa. Contei aos policiais o que havia acontecido, além de mostrar a eles minha nova carteira de motorista que tinha meu endereço atual. Então, quando fomos para minha porta da frente, vi que eles haviam trocado a fechadura, e a velha Cruz estava deitada na varanda com o centro perfurado, e a broca que eles usavam estava deitada bem ao lado dela,
Com um conjunto completo de brocas da Harbor Freight, eles poderiam ter sido mais estúpidos deixando evidências assim. Eu apontei a fechadura quebrada e a broca, depois dei à polícia um resumo de todos os eventos que aconteceram antes. Bem, eu acho que Dan chamou nossos pais em algum momento depois que eu cheguei em casa, porque eles apareceram enquanto eu estava conversando com os policiais. Meus pais imediatamente mentiram e começaram a dizer que eu tinha concordado em alugar minha casa para meu irmão e sua família. Eu disse que era uma mentira facilmente demonstrável de uma forma ou de outra. Então Dan e cunhada finalmente saíram da minha casa com alguns papéis na mão. Ambos pareciam super presunçosos, como se tivessem de alguma forma me enganado. Eles realmente elaboraram e imprimiram um contrato de aluguel falso. Mas a minha assinatura não estava nele. Havia um, mas não se parecia em nada com a minha caligrafia. Acho que nenhum deles já viu a minha assinatura. Então isso foi incrivelmente estúpido da parte deles. Eu disse aos meus pais e Dan que era uma fraude estupidamente flagrante. E se os policiais investigassem, eles facilmente descobririam isso. E eu não acho que ir para a cadeia e para o tribunal lhes faria algum bem. Isso poderia até fazer Dan perder o emprego, que é o seu único meio de sustentar a sua família. Eu também disse que conseguiria um advogado e processaria por danos se algo meu fosse perdido, roubado ou quebrado. E eu chamaria o CPS também por uma boa medida. Dan ficou branco e parecia realmente assustado quando eu disse tudo isso, mas minha mãe ficou entre nós e dobrou a aposta sobre como eu deveria fazer isso por Dan, e viver no maldito campista para que eles possam finalmente ter uma casa de família para si mesmos. Eu gritei com ela que, se ela achasse que era uma boa ideia, ela poderia fazer isso por Dan e deixar Dan ter sua casa para si mesmo. Os policiais separaram minha mãe de mim e eu disse que queria que todos saíssem agora, ou vou apresentar queixa. Eu afirmei em um grito sobre como eles haviam perfurado minha fechadura da porta da frente para invadir. Os papéis de locação eram falsificações óbvias. Eles falsificaram gravemente minha assinatura e eu gravei um vídeo da cunhada me atacando. Esses são crimes com os quais eu poderia foder a vida deles se eu quisesse. E se eles não saíssem, era exatamente isso que eu faria. A única razão pela qual eu ainda não tinha era para o bem dos filhos de Dan. Então eles têm uma chance de tirar a porra. No momento em que meus pais ouviram isso, acho que finalmente clicou que eles não poderiam me forçar a fazer isso por Dan. Minha mãe se rendeu e disse que acabaria com isso. Então ela foi até a cunhada e falou com ela em silêncio por 1 minuto, enquanto meu pai falava com Dan. Cunhada instantaneamente começou a chorar alto e rasgar os papéis de aluguel falsos em pequenos pedaços e jogá-los como confetes, apenas para que um oficial lhes dissesse para pegar os pedaços de papel ou ele os citaria por lixo. Ambos os policiais neste momento tinham um olhar de "eu não sou pago o suficiente por isso" em seus rostos. Dan teve que começar a dizer a seus filhos para carregar suas coisas de volta para o caminhão de mudança. As crianças estavam todas chorando, e o mais velho estava soluçando que ele não vai ter seu próprio quarto agora. Cunhada e Dan reuniram seus filhos para tentar fazer uma última tentativa patética de me culpar com a triste rotina familiar. Você sabe, onde todos eles se reúnem em uma espécie de abraço em grupo enquanto todos estão voltados para uma direção. Eu juro, eu acho que eles tinham praticado isso de antemão. Todas as crianças tinham o mesmo olhar suplicante com bocas trêmulas. Todas as crianças tinham o mesmo olhar suplicante com bocas trêmulas. Cunhada continuou esfregando sua barriga grávida e inclinando a cabeça para parecer um cachorrinho triste. E meu irmão apenas fez a cara mais triste que pôde e disse: "Por favor, não faça isso. Precisamos ser capazes de viver aqui." Mas eu não vacilei e disse a eles para continuarem fazendo as malas. Todas as crianças e cunhada transformaram o choro em 11. E Dan gritou comigo: "Você está satisfeito consigo mesmo? Você nos negou um lar porque é egoísta demais para compartilhar e ajudar a família." Acabei rindo como um maníaco e retrucando que o que ele estava tentando fazer era tomar, não compartilhar. E nenhuma quantidade de choro vai me fazer deixar sua família se mudar porque ele não é mais irmão meu. Ele é apenas uma picada que acha que pode tirar o que quiser de mim como quando éramos crianças. Dan começou a me bombardear até que os policiais lhe disseram para esfriar ou ele estaria algemado, independentemente de eu querer prestar queixa. Ele chupou em seus lábios e parecia uma mistura de medo e supremamente irritado. Perguntei aos policiais se eles poderiam ficar por perto até que meus pais, meu irmão e a cunhada tivessem ido embora. E eles disseram que não tinham intenção de ir a lugar algum até que isso tivesse sido resolvido. De fato, nos minutos seguintes, 2 policiais se tornaram 4 enquanto mais entravam por qualquer motivo. Isso deu aos meus pais algum incentivo extra para se mudarem. Eu fiz Dan me dar as chaves da nova fechadura que ele havia colocado na minha porta da frente. Embora eu tenha conseguido outro cadeado no dia seguinte de qualquer maneira, porque eu não sabia se ele tinha cópias das chaves ou não, ele estava realmente relutante em entregá-los.
Então, em vez de entregá-los a mim, ele realmente os jogou na rua e em um ralo de tempestade enquanto dizia para ir buscá-los eu mesmo. Mas um dos policiais o repreendeu por isso e o fez ir buscá-los. Ele teve que puxar a grade apenas para chegar até eles. E ele ficou muito sujo no processo. Quando ele pegou as chaves de volta, ele apenas resmungou e as bateu na minha mão. Eu então disse a todos para saírem e nunca mais voltarem. Minha mãe disse que eu seria renegado por isso, como se isso fosse algum tipo de ameaça para mim. E eu expressei isso para eles. Então, de forma excessivamente sarcástica, eu disse algo como: "Oh não, isso significa que eu não vou conseguir vir a nenhum feriado com vocês, onde eu sempre sou tratado como merda por todos vocês de qualquer maneira, porque Dan sempre foi o seu favorito óbvio. Você me tratou tão mal quando eu estava crescendo que, se Dan precisasse de um doador de órgãos, eu não lhe daria nada. Então faça como você sempre me disse para fazer quando eu fui maltratado por todos vocês, e chupa-o." Meus pais ficaram chocados depois que eu disse tudo isso. E o quarteto de policiais também estava olhando bastante crítico para eles. Eu lhe digo, se você quiser colocar pais desagradáveis como o meu no local, confronte-os na frente dos policiais. Porque eles provavelmente não tentarão nada realmente estúpido então. Minha mãe começou a chorar e ir embora. Meu pai ficou ali parecendo que queria me bater. E Dan apenas segurou seus filhos na derrota. Ah, e a cunhada estava fazendo birra no gramado da minha frente. Logo todos eles formaram uma fila distribuindo caixas e tiraram suas coisas da minha casa. Nada havia sido descompactado ainda. Então tudo foi retirado muito rapidamente. Mas enquanto fazia isso, minha mãe continuava dizendo que não era tarde demais, e eu ainda poderia fazer isso por Dan várias vezes, cada vez tentando barganhar mais e mais para tentar me fazer mudar de ideia. Ela disse que Dan poderia me pagar aluguel se eu os deixasse ficar, e quando isso não funcionou, ela disse que eu poderia voltar a morar com eles para deixar Dan alugar minha casa para que eu não tivesse que compartilhar o prédio. Eu disse a ela para calar a boca e continuar embalando as caixas, porque eu não quero Dan ou sua família por perto, eu não quero o dinheiro dele, e eu certamente não quero viver com ele ou meus pais nunca mais depois da maneira como eles me trataram quando eu era criança. Fazer um acordo com meus pais seria como fazer um acordo com o diabo para mim. Cunhada acabou tendo outra birra depois de ouvir isso e jogou uma caixa para baixo, depois sentou-se no chão para ter uma festa de pena, porque ela não queria voltar a dividir uma casa com meus pais. E ela apenas se sentou olhando com raiva triste lá até que todos os outros terminassem. Ela nem queria se levantar quando era hora de sair. Eles finalmente tiraram tudo de casa e entraram no caminhão. Então, antes que eles saíssem, eu deitei em meus pais uma última vez sobre toda a merda que eles me fizeram crescer. E com 4 policiais bem ali, eles não podiam fazer muito além de ficar lá e levá-lo por uma vez. Eu o chamei para fora em tantas coisas que aconteceram. E até apontou como eles não podiam simplesmente fazer algo de bom para mim. Como me deixar ficar com meu campista quando eu estava desabrigado e tentando me reerguer. Como eles deixaram Dan e cunhada me ridicularizarem e me chamarem de sem-teto. Bem, quem é o sem-teto agora? Eles queriam me expulsar da minha própria casa para que Dan pudesse ficar nela gratuitamente, mas quando eu precisava de um lugar para ir, eles queriam me arrancar por mais do que eu podia pagar apenas para estacionar meu campista quando soubessem que eu estava fora do trabalho. Houve olhares mais extremamente críticos dos policiais quando eu disse tudo isso. Então eu coloquei meus pais no local mais uma vez e perguntei a eles o que eu já fiz além de ter nascido para merecer ser tratado tão mal. Porque quando eu finalmente tiver um pouco de sucesso na vida, eles querem arrebatá-lo de mim para o seu filho favorito, já que eles preferem que eu dê tudo para Dan e não tenha nada para mim. Comprei minha casa usando o dinheiro que ganhei. Eu não lhes devia nada, e não vou pedir nada deles nunca mais, porque claramente eu nunca serei nada mais do que um capacho ou uma vaca leiteira aos seus olhos. Não obtive respostas deles. Eles apenas ficaram lá parecendo peixes fora d'água. Então eu continuei esbravejando e perguntei a eles o que, em nome de Deus, os fez pensar que eram tão bons pais depois de tudo isso? Meu pai estava vermelho igual beterraba, mas mais por constrangimento do que raiva desta vez. E minha mãe estava chorando que ela era uma pessoa horrível. Eu concordei sem rodeios que ela é uma pessoa horrível. Todos eles são. E aposto que eles vão para o inferno por isso também. Eles eram pessoas de merda. E todos sabiam disso. Mas se eu os tivesse chamado para fora sobre todas essas coisas em particular, em vez de em público, eles ficariam bravos comigo e ainda agiriam como se eu estivesse errado. Eles apenas mantiveram a negação por tanto tempo que se tornou uma parte de quem eles são.
Minha mãe enterrou o rosto na jaqueta do meu pai para chorar, e meu pai parecia mais derrotado do que eu já o vi. Dan e sua família me evitaram completamente quando terminaram de colocar tudo de volta no caminhão de mudança. Eu me certifiquei de que nada meu fosse roubado. Não que eu tivesse tido a chance de comprar muitos móveis ainda. Tive a sorte de ter um sofá naquela época. Todos eles voltaram para seus veículos, e a cunhada ficou olhando para mim com malícia até que meu irmão finalmente conseguiu que ela dirigisse a minivan para casa. E assim que todos eles se foram, voltei a ficar online novamente e derramei os grãos sobre o que aconteceu. Meus pais estavam muito envergonhados para tentar defender suas ações desta vez. E enquanto a família estava um pouco dividida antes deste incidente, agora era um deslizamento de terra a meu favor. Quase toda a família ficou do meu lado depois deste incidente. E aqueles que não o fizeram simplesmente não estão do lado de ninguém. Não importa o quanto meus pais tenham tentado anteriormente a linha, nós fizemos isso por Dan. Ninguém mais ouviu. Assim, qualquer apoio familiar remanescente que eles tinham agora se foi. Muitos na família que eu esperava que não ficariam do meu lado, fizeram. Isso inclui os antigos macacos voadores. Então eu acho que eles finalmente tiveram o suficiente. Naquela época, eu me ofereci para hospedar metade da família na próxima véspera de Natal em minha nova casa. Meus pais não foram convidados. Eu não fui bloqueado nos perfis do meu irmão e da cunhada surpreendentemente. E eu vi que a cunhada teve seu quarto bebê no início de novembro. Eles ainda estão morando com meus pais. Tenho certeza de que eles sabiam que eu estava assistindo, porque a cunhada continuava fazendo postagens passivas e agressivas a cada 2 semanas ou mais sobre não ter espaço suficiente enquanto morava com meus pais. Provavelmente para ver se ela ainda pode me culpar. E tenho certeza de que isso está levando minha mãe e meu pai para cima da parede, porque eles não estão tendo paz e tranquilidade em sua velhice com 3 crianças desagradáveis barulhentas, uma cunhada mentalmente instável, meu irmão criança de ouro e um bebê recém-nascido na casa de uma só vez. Talvez eles pudessem se mudar para um campista em seu próprio quintal e deixar Dan assumir completamente a casa deles. Eles podem obter alguma paz então. Sim, eles poderiam fazer isso por Dan. Parece que vai ter uma parte 3 da história. Assim que ela sair, irei colocá-la em outro vídeo. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se quiser sugerir algum subreddit, escreva nos comentários. Até a próxima!